Fala pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece aí, meu nome é Fernando Boalho. Eu tenho esse canal aqui Dev Multitask, que eu falo um monte de coisa, né? E eu tô criando agora, nesse vídeo, uma playlist chamada Descomplicando Tecnologia, né? Então, a ideia sim é, se você é um gestor, né, que veio de outra área, né, e tem algumas coisas de tecnologia que você não entende, que é super normal, tá? Então a ideia é que eu vou fazer uns vídeos para te ajudar nesse sentido, tá? Então fica aqui que eu vou já explico melhor essa ideia. Na área de tecnologia, às vezes o pessoal acha que quem vai ser gestor, né, ele deveria ser um desenvolvedor, que isso é muito comum em outras áreas, né? Quando uma pessoa, né, por exemplo, um médico, né, que às vezes para ele ser o chefe da equipe, aí ele precisa ter sido médico antes para poder passar mais experiência, tudo. Na área de TI não necessariamente é assim. Claro que uma pessoa que ela já desenvolveu, né, ela pelo menos na parte técnica, né, ela vai ser melhor, né, do que uma que nunca desenvolveu, né? Só que se você é gestor, você sabe que isso é parte das responsabilidades, né, do gestor. Para um gestor ele tem que ter muito mais coisas, né? E então assim, para que são esses vídeos que eu vou fazer aqui? Então esses vídeos, né? Então assim, é para quem veio de outra área, né? Se você não vai desenvolver, né? Então a ideia é assim que você aí que está assistindo, não é que você vai desenvolver, você vai gerenciar as pessoas, né? E assim, aqui nesse canal, né? Eu sou um cara técnico, né? Eu não faço a gestão de pessoas, né? Então essa parte de gestão eu não vou te ajudar em nada, tá? Então a ideia aqui é eu passar para você que trabalha com gestão um apoio na parte técnica, tá? Agora a parte de gestão, de lidar com pessoas, aí você vai olhar em outro canal, tá? A ideia aqui é, se você tiver alguma deficiência técnica, aí eu vou te ajudar nesse sentido, tá bom? Bom, então para esse vídeo não ficar completamente inútil, para não falar nada, né? Eu vou aqui dar uma explicação, né? Vou começar bem do básico mesmo, tá? Então, talvez você já saiba isso que eu vou falar agora, né? Então, mas assim, se você veio talvez de uma outra área e não tem nenhum conhecimento, né, nessa área de tecnologia, então eu vou começar assim bem pela parte mais simples, né? E depois a gente vai evoluindo, né, conforme forem surgindo os assuntos, tá? Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, tá? Então você pode mandar lá suas dúvidas, que isso eu vou tirar como base nessas dúvidas, né, que você tiverem, para ir montando aqui os próximos vídeos, tá? Bom, indo pelo começo, tá, eu posso afirmar para vocês que tudo que dá tecnologia eu posso resumir nessa pirâmide, tá? Né, esse desenho aí que está aparecendo, né? Então essa pirâmide aí que tem esses níveis, né, qualquer sistema que você tiver que fazer a gestão, né, a sua equipe aí de poucas a muitas pessoas, né, o resultado final sempre vai cair nesse resultado, nesse desenho aqui, tá? Então é interessante você entender, tá, cada um dos níveis, né, e qual que é a diferença deles, tá? É bem importante você entender, tá? Então vamos começar aqui pelo nível de baixo, né, pelo nível de baixo que a gente chama de hardware, né? Essa parte de hardware, acho que de todos esses aí que você está vendo do desenho, é o único que você consegue realmente tocar, né? Você sentir que a parte hard, né? A parte dura, né? Física, né? Que você consegue ir lá e tocar, né? Que é a parte do computador mesmo, né? Daquelas peças, né? Do seu laptop, né? O seu celular, isso que a gente pode chamar de hardware, né? Então, são aqueles componentes eletrônicos ali ligados, né? Que se você abrir também no detalhe essa parte, tem um monte de coisa, né? Que faz tudo aquilo funcionar, tá? Mas assim, para a parte de gestão
tá? Eu acho que não é muito interessante você ir para os detalhes, tá? Claro que se for pela sua curiosidade, ok, né? Mas para a parte de gestão, acho que o que vale a pena, né? Se você escutar que teve um problema de hardware, né? Então, você já sabe que é alguma coisa relacionada a isso, tá? Então, mais para frente aí eu faço um vídeo, talvez para detalhar um pouco melhor, né? Que aí você tem alguns componentes aí que talvez você escute alguma conversa, memória, CPU, né? Disco, né? Hard disk, né? Então a gente está falando de hardware, né? Então pensa sempre com as coisas que você consegue tocar, né? Ou tem aquela piadinha infame, né? Que fala que hardware é aquilo que você chuta, né? E software é aquilo que você xinga, né? Enfim, se te ajudar a lembrar, melhor, né? Então você lembra essa piadinha, tá? Bom, então assim, imagina que tudo aquilo que você toca, né? Então são peças de hardware, né? Então, se você tem, por exemplo, seu teclado, é uma peça de hardware, o mouse, o monitor, né? E então pensa que você precisa de algo que controle tudo isso, né? Que ele consiga passar que você, por exemplo, digitou alguma coisa, essa informação chega em algum lugar, né? Chega, por exemplo, no monitor para você ver, né? E quem faz isso é o que a gente chama de sistema operacional. Né? Um sistema operacional que é responsável por controlar essas funções básicas do hardware, né? Então, por exemplo, se você tem um texto e você manda ele para uma impressora, vai imprimir. Ou com esse exemplo que eu falei, se você digita alguma coisa, aparece no monitor, na tela do monitor. Né? Então essas operações básicas, né? Quem faz é o sistema operacional. Né? E no sistema operacional, né? Então para qualquer tipo de hardware, né? Assim, normalmente você vai ter um sistema operacional rodando. Então você pega, por exemplo, um computador. Então, provavelmente vai ser um sistema operacional. Hoje você tem aí 3, né, principais rodando nos computadores, né, quando a gente está falando de time de desenvolvimento, né, ou você vai ter um Microsoft Windows, ou você vai ter algum tipo de Linux, ou você vai ter um Mac OS. Algum desses 3 sistemas operacionais você vai ter rodando, né. E o seu celular, tá, ou o seu tablet, ele também é um hardware, né? Também você toca lá nele. E ele também, para gerenciar, né, um celular, então, quando você tecla ali ou digita um número de telefone, né, ele também manda para quem manda isso para a operadora, né, esse número para a operadora para fazer uma ligação telefônica, também é o sistema operacional, né? E aí você tem, aí hoje em dia você tem alguns outros, mas você tem 2 principais no mercado, né? Que é o Android e o iOS. Né? Então, se você tem um time que desenvolve aplicações para mobile, provavelmente são essas 2 aí que você deve escutar o nome bastante, né? Então, assim, e aí o que mais? Aí você subindo no nível, né? Você tem os famosos softwares, né? Ou chamados sistemas, aplicações, né? É aí que entra normalmente o time de desenvolvimento, né? Então eles desenvolvem essa parte, que normalmente são os sistemas, né? Se a gente estiver falando de mobile, né? Então seria um aplicativo mobile, né? Então você pode chamar de software. Né? Ou se for um sistema para web, meu time vai fazer um relatório, um cadastro que vai ser acessado pela rede interna da empresa, ou vai ser acessado pela internet, então também é um software. Tá? E na ponta ali em cima ali da pirâmide, quem que é? Somos nós, os usuários. Né? Então nós, usuários, que interagimos com os aplicativos para conseguir ter o nosso resultado que a gente espera. Né? Então, se a gente vai usar lá um sistema de algum banco, por exemplo, quero lá consultar o saldo, fazer uma transferência, né? Então, a minha interação é sempre com o software, né? Com o aplicativo. Tá? Então, qualquer sistema que vocês tiverem aí na sua sprint aí para fazer, para entregar, né? Ele vai sempre se encaixar nesse desenho.
Tá? Esse desenho é bem básico, mas ele se encaixa assim, em qualquer tipo de, provavelmente qualquer tipo de, ou boa parte, né, das demandas que vocês tiverem. Tá? Então, assim, é importante ter essa visão, né, que e muitas vezes as pessoas confundem, né, sistema operacional com hardware, então, assim, antes de eu detalhar mais o assunto, tá, é importante que vocês entendam bem essa pirâmide aqui, tá? Então, o usuário ele vai sempre interagir pela aplicação, né, e aí cuidando das aplicações, né, você tem o sistema operacional e embaixo dele você tem o hardware, né? Então quer dizer que no seu celular você não tem vários aplicativos, né? Ou o celular no seu desktop você também não tem um monte de aplicativo lá? Você tem um navegador para a internet, você tem outro para olhar e-mail, você tem um para reproduzir vídeos, né? Outro para reproduzir música, então você tem vários aplicativos rodando também, né? Então essa é a ideia de que você tem aí, pode ter vários aplicativos, né, rodando, e quem controla isso é o seu sistema operacional. Tá? Bom, então acho que por enquanto é isso, tá? Pelo vídeo a gente fecha por aqui. Então, se você gostou, tá? Comenta aí, se ficou alguma dúvida, comenta aí também, tá? Que a gente vai continuando com os conteúdos e a gente se vê por aqui, tá? Se você é dev ou se você conhece alguém que está mudando de área, né? E está indo para essa parte de gestão, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar essa galera a entrar no mercado de gestão, que tem muito espaço e tem muita demanda também. Beleza, gente? Um abraço e até a próxima.